Estamos de volta hoje com o segundo episódio do podcast Fé e Poder, que irá sempre aqui no Platô BR abordar assuntos ligados à religião. E hoje nós vamos entrevistar o deputado e pastor Sóstenes Cavalcante, ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica e pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Nós vamos conversar com o pastor sobre a bancada evangélica, o papel da bancada e também para que ele nos explique hoje por que os evangélicos vêm crescendo cada vez mais no Brasil. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui, agradecemos muito a sua presença e gostaria que o senhor falasse um pouco, inicialmente, sobre a bancada evangélica. Qual é o papel da bancada evangélica, como ela atua? Gilberto Nascimento, uma alegria estar com você, com todos que assistem aí o Fé e Poder, ouvem Platô e BR. É uma alegria de verdade estar aqui, vocês que começam com um trabalho de informação num mundo cada vez mais necessário de informação, porque a internet, esse advento fenômeno democrático, traz essa possibilidade da gente informar bem as pessoas, mas também traz muita desinformação. E profissionais sérios como você, essa equipe toda do Platô e desse programa Fé e Poder, eu tenho certeza que vai contribuir muito com a sociedade brasileira e com a democracia. A bancada evangélica nasce no ano 2002, fundada aqui no Parlamento Brasileiro, com poucos parlamentares naquele momento. Acho que não passava de 30, 40 parlamentares no ano 2002. De lá para cá, a cada legislatura ela vem crescendo consequentemente. Em todas as legislaturas ela cresceu o seu número. Chegamos hoje ao número de aproximadamente 151 deputados evangélicos e 19 senadores. Isso consiste hoje a bancada evangélica no Congresso Nacional. Todos evangélicos ou tem alguns só apoiadores? Não, todos esses se declaram evangélicos, tá? Nós temos mais apoiadores. Uma frente evangélica, para ser registrada na Câmara e no Senado, você precisa na Câmara de, no mínimo, 171 assinaturas e no Senado 24. Nós tivemos outros senadores que assinaram, senadores e deputados, que não são evangélicos para a gente registrar a frente. Mas esses 151 e 19 senadores, 151 deputados e 19 senadores, são os que se declaram evangélicos e que sempre estão lá conosco na frente evangélica. É uma frente que nasceu justamente com o advento da vinda do Partido dos Trabalhadores ao governo, que no seu primeiro governo ainda não foi muito efusivo na luta contra os valores cristãos, mas a partir do segundo governo do presidente Lula, lá atrás, isso começou a ficar um pouco mais claro e a evidência da necessidade de nós nos organizarmos para defendermos aquilo que defendemos como mais precioso, são os valores cristãos. A defesa da vida contra o aborto, a defesa da família tradicional, e entre outros assuntos, a nossa luta contra a legalização de jogos de azar. Temos várias lutas que nos unem como frente evangélica. E a frente evangélica, diferente do que muitas pessoas pensam, não é um partido. Nós somos uma frente porque nós nos unimos quando os assuntos que dizem respeito do nosso conjunto de valores morais e religiosos. E são esses três assuntos aí que o senhor falou? As principais frentes de atuação aí. Eu entendo que tem hoje também a luta contra a ideologia de gênero. Eu diria que tem um quarto item muito importante, que é a doutrinação das crianças no ambiente escolar. Nós somos muito contrários a isso, em especial a sexualização precoce dessas crianças. Entendemos que esse é um papel dos pais, não é? E a escola tem o dever, sim, da orientação sexual, mas no tempo oportuno e de forma correta e não interferindo em questões de dogmas, de convicções, de práticas de sexualidade. Então, são essas as principais bandeiras nossas na frente evangélica e sempre quando acontece algum outro assunto relacionado à religião, nós sempre enfrentamos com muita organização. A frente evangélica hoje é respeitada porque a gente se articula com muita facilidade no plenário e muitas das vezes temos evitado esses desastres de matérias como essa serem aprovadas. Recentemente teve um projeto de autoria do senhor, o senhor é um dos autores, né, que causou bastante polêmica também, que foi sobre a punição rigorosa lá a quem
praticasse o aborto após 22 semanas, né? Que pé que está aí essa questão? Nós botamos, como diz o linguajar legislativo, o bode na sala. Nós aprovamos a urgência, ou seja, queimamos todas as etapas de comissão. É um feito histórico para nós da Frente Evangélica. O projeto tem urgência a qualquer momento, seja esse presidente, o Arthur Lira ou o próximo, pode entrar em pauta e a gente votar a matéria. O projeto foi muito distorcido por parte da imprensa, em especial pelo movimento feminista. Mas inadmissível. Prevê uma punição que foi considerada extremamente rigorosa, né? Ou excessiva. Eu honestamente defendo com muita convicção que quem mata um bebê de 22 semanas são 5 meses e meio, 22 semanas. Isso já é vida. Se isso não é um ser humano, o que é? Quem mata um ser humano é o quê? É um homicida. Eu equiparei ao crime que é praticado. Eu não estou falando... eu sou contra todo tipo de aborto, para mim, desde a primeira semana, desde a concepção. Mas eu estou falando de um aborto de 22 semanas. Se isso não for um homicídio, o que é isso? Então, é por isso que nós equiparamos esse crime ao crime de homicídio. Só que está lá, vai ser nomeado um relator, pode ter algum ajuste, em algum outro momento do nascedor a gente pode ter alguma melhoria, alguma contribuição que possa ser dado. E eu tenho certeza que a gente precisa legislar sobre isso, porque hoje, tristemente, estão matando com assistolia fetal, que é uma morte cruel, com injeção no bebê da criança, com crianças acima de 22 semanas, acima de 5 meses e meio. Isso, para mim, é inadmissível, é assassinato, é homicídio, e a gente precisa resolver esse problema com urgência, porque está acontecendo no Brasil nos dias atuais. Tá. E as chances de aprovação desse... Eu tenho convicção que nós temos uma Câmara e um Senado muito mais conservador do que progressista. Por isso eu entendo que as chances de aprovar são enormes. É por isso essa chiadeira toda que fizeram e tentaram distorcer, falar que a pena vai ficar menor do que estuprador. Eu quero que o crime maior nas leis, no Código Penal, a maior punição que existe é crime contra a vida, porque sem vida, esse é o primeiro de todos os direitos, ter a vida. Os demais crimes são menores do que o crime contra a vida. Isso é uma regra de Código Penal no mundo, nos países civilizados e democráticos. Então, o crime, a punição é alta porque está se praticando um crime contra a vida e a vida de um indefeso no ventre de sua mãe. É por isso que está essa pena relacionada ao crime de homicídio. Dizendo com relação a isso, eu tenho certeza que será aprovado tanto na Câmara e no Senado assim que for pautado. Certo. Deputado, o senhor como pastor é uma liderança, né, do segmento evangélico, e eu queria que o senhor falasse por que os evangélicos cresceram tanto no Brasil e continuam crescendo cada vez mais. Bom, eu sempre digo que eu não uso como parlamentar o meu título pastor, mas eu sempre brinco que eu falo, eu estou deputado, sou pastor, porque a essência, a vocação e o chamado nunca sai de quem uma vez é vocacionado. Também, sou teólogo, sou pastor e estou deputado. Né? Na nossa igreja, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, eu fico licenciado das atividades eclesiásticas, eu não exerço hoje, não tenho uma igreja que eu sou responsável, eu continuo sendo pastor, mas não exerço essa função, é uma prática muito da nossa igreja, separar um pouco isso de quem vai para o mandato. Mas o crescimento dos evangélicos se deve a uma série de fatores no Brasil, e entendo que no mundo. A igreja evangélica, primeiro vamos falar do cristianismo. Não é a religião que mais cresce no mundo, tristemente. Hoje, a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. E lógico que o islamismo também tem suas subdivisões. Você tem o islamismo extremado, que é lamentável, que a gente às vezes acostuma vincular todo o islâmico com o pessoal mais de extremismo, que não é a realidade, a gente tem que ser muito franco e honesto. E temos no cristianismo a subdivisão, o cristianismo católico, que foi conhecido até chegar ao Império Romano, e depois no século XVI, quando vem ali a Reforma Protestante, Martim Lutero e Calvino, e de lá para cá o protestantismo. O protestantismo, que é a origem dos evangélicos, no mundo ele vem crescendo dentro do cristianismo de forma muito grande. Creio que isso se deve
Aqui nós não temos um modelo episcopal como a Igreja Católica. Um papa dá regra para todas as igrejas. A igreja evangélica é plural. Você vê a igreja evangélica que tem que usar saia e cabelão, a outra que as mulheres são modernas. Você vê a igreja evangélica que é tão moderna que os púlpitos são de uma prancha de surf, como é a igreja Bola de Neve. Então você tem a pluralidade da igreja evangélica. Eu acho que ela consegue chegar mais à necessidade daqueles que estão em busca da fé. E o segundo papel que a igreja evangélica tem cumprido com muita eficiência é o papel de cumprir um papel familiar. Não é? Quando as pessoas estão com a sua maior dificuldade, as igrejas evangélicas começam normalmente pelas regiões mais pobres das grandes cidades, das pequenas cidades, e essas pessoas, na hora da necessidade, a igreja sempre está presente. Na assistência social, na ajuda na hora difícil do falecimento de um familiar, quando está internado alguém que está passando com um problema de saúde. Então, essas questões a igreja evangélica conseguiu dar uma resposta melhor do que a igreja católica, e é por isso que nós estamos vendo a pirâmide se inverter e, segundo dados estatísticos, em 2035, a maioria do Brasil deverá ser evangélica e não mais católica. Muita gente diz, né? O pastor Caio Fábio, por exemplo, que esteve aqui na nossa entrevista anterior, ele diz que lideranças evangélicas hoje têm um plano de poder no Brasil. O senhor concorda? Os evangélicos têm um plano de poder? O Edir Macedo, por exemplo, até escreveu um livro com esse nome. Eu diria que quem pensa dessa forma não conhece a história do protestantismo. E logo, pastor Caio Fábio, que foi uma pessoa que eu tive uma admiração muito grande no passado, depois eu acho que ele perdeu um pouco o rumo da história mesmo e do conhecimento teológico, que ele era um bom teólogo. Mas a história do protestantismo mostra que nasce o protestantismo para separar a igreja de Estado. E justamente é o que nós não podemos voltar a errar na história do cristianismo. Igreja e Estado não podem se misturar. Para mim, a igreja ela é muito maior do que o Estado. E assim deverá ser. O dia que a igreja tiver um plano de poder, ela deixa de ter razão da sua existência bíblica. A Bíblia nunca nos ensinou isso. Este, para mim, foi o maior erro da Igreja Católica e eles pagam um preço alto por isso até hoje. E espero que jamais nenhum evangélico tenha plano de poder, porque se eu souber de um evangélico, uma igreja, uma instituição que tem este plano, eu me levantarei contra ela e direi que ela é uma seita a partir desse momento. Mas há um ativismo político assim nesse segmento hoje bastante forte, não é? Não, eu acho que a gente tem que entender uma coisa. O evangélico é como o católico, o espírita é qualquer outro religioso. Ele é um cidadão. Ele tem que participar da vida cidadã, ele cumpre seus deveres, ele tem suas obrigações e pode estar participando da política. Eu não estou na política porque sou evangélico, eu estou na política porque sou um cidadão, pago impostos como qualquer outro. A gente tem que separar essas coisas. Agora, a partir do momento em que o evangélico fala, nós temos um plano organizado da igreja X, A, B ou C, Z, para um plano de poder, isto para mim é misturar a igreja com o Estado, e aí eu me levantarei contra, e qualquer evangélico que conhece um pouco da história do protestantismo vai saber separar isso na mesma hora e não vai concordar. Tá. Mas houve um engajamento assim forte, por exemplo, na campanha do Bolsonaro. Os evangélicos foram fundamentais na eleição do presidente Bolsonaro em 2018. E também em 2022 também, o Bolsonaro acabou perdendo a eleição, mas a votação dele entre os evangélicos foi inclusive maior do que em 2018. Eu vou te Esse explicar. Engajamento, como é que ele se deu? Esse engajamento se dá por questão ideológica. Tristemente, enquanto a esquerda brasileira e latino-americana não fizer uma autocrítica e fazer uma revisão nos estatutos partidários, cada vez mais cristãos e evangélicos estarão distantes da esquerda. Porque os estatutos dos partidos de esquerda no Brasil, e o pior deles é o Cidadania 23, porque eu já li todos, né? Tem uma assessoria que me ajudou a estudar todos esses estatutos. O Cidadania, eu pensei até que o pior era do PSOL, mas não é. Quando eu fui ver, o pior é do Cidadania, que tem um conjunto... Diz o quê? É um conjunto de conceitos e valores que vão contra defesa do aborto. Está lá no estatuto.
Defesa, isso não deveria jamais, essas questões de costumes, estar em estatuto de partido nenhum. Isso diminui a política. Enquanto a esquerda brasileira e latino-americana não fizer autocrítica e se corrigir, cada vez mais distante o segmento cristão estará distante da esquerda. E por que foi esse segmento todo dar esse apoio a Bolsonaro? Porque Bolsonaro, no que tange a valores, ele pensa como nós. Ele não é evangélico praticante e acho que nem católico praticante. Não é? Ele se diz católico, mas por causa da esposa está mais em igrejas evangélicas do que na igreja católica. Mas a gente tem que ser honesto. Ele pensa como nós. É contra aborto, é contra casamento de pessoas do mesmo sexo, ele é contra a legalização de jogos de azar e por aí afora. Então, assim, ele conseguiu se comunicar e falar o que o evangélico e o cristão quer ouvir. Por isso ele levou a maioria dos votos. Não é porque existe uma sintonia. E isto continuará enquanto a esquerda não fizer autocrítica. O evangélico, por natureza, é conservador? É mais à direita? Estaria mais à direita? Eu te diria que no padrão de estatutários de partido latino-americano, sim. Ele é conservador, ele será mais à direita enquanto tivermos esses padrões partidários. Agora, quem sabe, por exemplo, em países como a Europa hoje, que são de maioria protestante, a Alemanha. A Alemanha conseguiu que os partidos de esquerda alemão tirassem esse conteúdo ideológico e lá, são governados por partidos de esquerda e a maioria das pessoas são protestantes na Alemanha. Então, assim, por quê? Porque eles amadureceram os partidos de esquerda. Enquanto isso não acontecer aqui, tristemente a esquerda não vai mais ter diálogo com o segmento evangélico. O evangélico, então, não pode ser de esquerda na avaliação do Não, senhor. eu não estou dizendo isso. Eu acho que até temos 20% dos evangélicos que são de esquerda. Tá? Eu acho que tem 20% dos evangélicos de esquerda. Mas um evangélico, se ele se ater a ler os estatutos de partido de esquerda, ele jamais votaria num partido de esquerda. No Brasil, do jeito que está hoje. É que eles não leem. Eles acreditam, não é, no conteúdo que os integrantes partidários falam. Eles dizem, justiça social, o evangélico Jesus ensinou a ter compaixão dos mais pobres. Jesus ensinou a dividir o que nós temos. Isso é bíblico. Agora, nesse discurso, a esquerda quer se aproximar da Bíblia, mas no outro lado, né, a esquerda dá com a mão e tira com a outra. No outro lado, queremos ser a favor do aborto porque isso é um direito da mulher. Para nós, pode ter casamento de pessoas do jeito que elas quiserem. O que importa é o amor. Isso tudo fere princípios e conceitos cristãos. Então, são essas coisas que quando uma pessoa vai e vê que no estatuto do partido aquilo está escrito como regra, aí não dá para votar. Os 20% de evangélicos que votam é porque desconhecem a realidade dos estatutos partidários, que também é difícil qualquer pessoa ficar lendo estatuto para ir votar. Isso seria pedir demais, né? Um exercício de cidadania muito grande. Mas não combina evangélico com o padrão da esquerda latino-americana, é água e óleo. O senhor é bastante próximo, né, do pastor Silas Malafaia, que é o... Ele é meu pastor. Sim, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? E o senhor falou bem aqui do Bolsonaro. Como é que o senhor avaliou as críticas recentes do Silas Malafaia ao ex-presidente Bolsonaro? Primeiro, não é a primeira vez que ele critica em público. Eles têm intimidade suficiente, são dois grandes amigos. A resposta do Bolsonaro é uma prova disso. Para quem leu a resposta, eu amo Malafaia e o Malafaia ama Bolsonaro. Não é ruptura nenhuma. Não houve um racha? Jamais. Aí, né? Meu pastor e Bolsonaro... Que rendeu muito na imprensa isso. É porque é papel da imprensa sempre promover a intriga, não é? Se você vê a entrevista do pastor, é uma entrevista, eu acho que ele deu para Mônica Bergamo, de 40 minutos, ela pegou uma frase, não é? Que houve a crítica ali, chamou de omisso, e foi uma crítica pontual na eleição de São Paulo e de Curitiba, porque o Bolsonaro oferece nas duas eleições o vice, e o meu pastor entendeu que ele deveria estar mais intenso nas duas campanhas, e ele foi ali um pouco omisso. Foi quando ele falou, foi omisso, né, as críticas dele. Mas os dois já se falaram ontem mesmo, mandaram coraçãozinho um para o outro, não existe ruptura nenhuma, são muito amigos, tem muita consideração, e é como o próprio Bolsonaro fala, é como casal, tem dia que se desentende, no outro dia tá tudo bem, lógico que é uma relação hétero, eles brincam inclusive sobre isso, mas jamais ruptura, tem um carinho, um respeito muito grande os dois, e
E quando sempre o Bolsonaro precisou nos momentos mais difíceis que ele passou, sempre o pastor Silas esteve junto, presente, e estará sempre, porque é assim a história deles. Agora, meu pastor tem uma personalidade muito própria. Ele não leva recado, e quando tem que falar, expressar o que pensa, ele vai expressar mesmo desagradando. Ele sempre foi assim, por isso ele é Silas Malafaia. Gostem dele do jeito que ele é ou não gostem, mas ele não passa em branco, ele passa e quando tem que falar, ele vai falar, custe a quem custar. Eu já ouvi comentários de que o pastor Silas, quando ele tem se colocado aí de maneira tão efusiva e forte aí na defesa de temas, de questões políticas, que ele poderia estar se cacifando aí também como uma possível alternativa numa disputa presidencial, quem sabe? Afinal de contas, o Bolsonaro é inelegível, estará inelegível em 2026. Qualquer pessoa que pergunta isso a ele, ontem foi perguntado por uma jornalista também, ele descarta totalmente. Ele falou, minha missão é muito maior do que ser candidato e ser partidário. Nunca vou me filiar a um partido. A minha missão é influenciar o país, influenciar os políticos, aqueles que têm. Então, ele... Por exemplo, meus votos são de transferência direto dele. Ele prefere apoiar pessoas do que ele mesmo está. O Gilberto Nascimento, seu xará em São Paulo, é apoiado pelo pastor Silas. O filho dele, que foi reeleito agora vereador na capital de São Paulo, também é apoiado pelo pastor. Então, assim, ele tem vários apoios que ele faz no Brasil, ele prefere influenciar dessa forma e sempre diz, eu não serei político, não é meu chamado é ser pastor. Certo. Mas ele não é uma alternativa não, de forma nenhuma. Não se coloca, não tem interesse, descarta. Eu acho que a alternativa hoje, eu acho uma injustiça enorme a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Uma inelegibilidade não é porque é ladrão, é porque fez reunião com embaixadores, é porque... assim, é um absurdo para mim, jurídico, a inelegibilidade do presidente Bolsonaro, e a gente espera que até lá isso possa ser revertido. Se não for revertido... Hoje, na atual conjuntura, eu acho que tudo aponta para essa alternativa ser o governador Tarcísio, o governador de São Paulo, na minha avaliação, o melhor nome neste momento. Já em 2026? Na minha avaliação, em 2026. Eu acho que ele tem que se descompatibilizar do cargo em março, né, porque é o que a lei eleitoral pede, para que ele possa se apresentar como candidato à presidência da República, como alternativa de direita aí para enfrentar o atual presidente da República. O Gilberto Kassab, né, que foi um dos responsáveis aí pela indicação ou pela transformação do Tarcísio lá como candidato, tem dito que, na verdade, ele deveria disputar a outra eleição e não essa... Isso é só uma estratégia para... O Gilberto Kassab, minha primeira eleição foi eleito no PSD. Conheço bem o Gilberto Kassab. Se existe desculpa o linguajar, mas um animal político nesse país chama-se Gilberto Kassab. Ele está falando isso como estratégia, porque o maior interessado em que ele saia para ser candidato em 2026 é ele mesmo, porque o vice é uma indicação pessoal do Gilberto Kassab, ou seja, ele vai ganhar um governo do maior estado do Brasil sem disputar a eleição. Ele está interessadíssimo em que o Tarcísio decida isso e siga logo o caminho e desobstrua para que o vice dele possa assumir e virar governador do estado e virar a reeleição, ou seja, ele vai ganhar um estado sem disputar a eleição. Eu conheço bem o Gilberto Kassab e tenho certeza que isso é aquela malandragem típica de um político experiente como o Gilberto. A malandragem no bom sentido da palavra. E tem gente que cai na história. Né? Nem sempre o que se diz é o que gostaria que acontecesse. Esse, para mim, eu tenho convicção que é o caso. Gilberto Kassab está interessadíssimo em que ele seja candidato a presidente da República. Eu mesmo estava comentando esse assunto ontem com o nosso diretor de redação aqui, o Rodrigo Rangel, e ele falou exatamente o que o senhor está... Então, nós estamos pensando igual. É porque ele não pode. Se ele falar, eu quero que seja em 26, ele está dando a bandeira do que ele deseja. Então, a gente fala uma coisa para fora, mas o coração está pedindo outra. Tenho certeza que o Kassab está louco para o Tarcísio ser candidato em 26. Tá bom. Vamos voltar um pouquinho a um assunto que eu já comentei aqui rapidamente, mas só para, quem sabe... gerar uma polêmica aqui. Eu citei que nós recebemos aqui no primeiro programa o pastor Caio Fábio, né? E ele falou que líderes evangélicos hoje aqui no Brasil, como Malafaia e o Macedo, estariam querendo transformar o Brasil numa teocracia, uma teocracia iraniana, usou até esse termo.
e falou que alguns desses líderes estavam agindo como se fossem verdadeiros ayatolás. O que o senhor diz sobre isso aí? Eu sou de uma geração abaixo, acho que o pastor Caio Fábio deve ter lá seus 65 anos aproximadamente, ele é contemporâneo do pastor Silas, não é meu, eu estou com 49. E quando jovem, seminarista, ele, pastor Caio Fábio, era o auge da teologia, junto com alguns outros expoentes, pastor Silas, eles sempre foram os caras expoentes da teologia. E eu tinha, por ele, a maior simpatia e respeito e lia muita coisa de Caio Fábio. Eles tiveram até uma proximidade num Sim, determinado momento. Tiveram por causa de televisão, Malafaia. trabalharam em televisão juntos ali um tempo, depois tiveram uma separação por causa de uma série de críticas que houveram e de vez em quando tentam se reaproximar, mas tem dificuldade. Inclusive, na eleição passada, tentou mandar uma mensagem para o pastor Silas parece que falou, não, meu irmão, se a gente quer zerar a conta, nós somos cristãos, a gente está disposto, mas parece que a intenção não era muito essa não, era tentar aproximar o pastor do atual governo, e o pastor não tem o menor interesse nisso e voltaram a se distanciar. Mas o pastor Caio Fábio, tristemente para mim, depois dos problemas que ele teve, um pouco de ordem moral e tudo, ele virou um apóstata da fé. Uma pessoa que tem esse tipo de conceito, de falar que a igreja se organiza para um plano de poder, esses conceitos dele estão totalmente divorciados da realidade da igreja brasileira. Prova é de que hoje ele, coitado, não tem nem sequer uma igreja para ele ser pastor, rebanho, pessoas que confiam nele. Ele caiu no descrédito. E é lamentável, porque a história dele do passado era de um cara com um monte de seguidores, de admiradores, e isso caiu no conceito. Ele é uma pessoa muito inteligente, mas que nas questões de fé ele deixou de ser bom exemplo para a maioria dos evangélicos do Brasil. Hoje uma leve minoria ainda continua admirando o trabalho dele, mas quase que não representa mais nada. Ele, tristemente, para mim, virou um apóstata da fé e ele precisa voltar para Jesus, como a gente diz no nosso linguajar. Ele foi o fundador da Associação Evangélica Brasileira, né? E por que não deu certo essa Associação Evangélica Brasileira? Seria o que é a CNBB aí na Igreja Católica. Por que não vingou essa ideia? Ele teve problemas de ordem moral, eu acho que de vida pessoal dele. Não é que eu não quero aqui julgar, eu acho que questões de vida pessoal, sou muito respeitoso com tudo isso, mas essas questões de ordem moral pessoal dele acabou levando ele ao fracasso e ao descrédito. E aí quando você, pastor, líder eclesiástico, vive de credibilidade, não é? Uma vez que essa credibilidade é quebrada, dificilmente se consegue reconstruir. Foi o que aconteceu com a vida do Caio Fábio. Tá. Eu vou de novo falar do Malafaia aqui, porque ele é muito próximo ao senhor. Inclusive, muita gente fala que o senhor é o porta-voz do Silas no Congresso. E né? De certa forma. Não, eu sou da igreja dele, me congrego na igreja no Rio de Janeiro, é a pessoa mais próxima dele que estou no Congresso Nacional, e ele nunca omitiu. Inclusive, quando me convidou para ser candidato, era por isso. Ele falou que era uma pessoa ligada a mim, para que possa, quando eu precisar, verbalizar alguma coisa lá, eu possa ter um contato direto, e sou a pessoa mais próxima, assim, sou o porta-voz, diria. O único parlamentar da Vitória em Cristo no Congresso? Não, temos outros. Temos o André Ferreira em Pernambuco, o Gilberto não é ainda membro da nossa igreja, ele ainda é membro de uma outra igreja, mas se congrega muito com a gente também. Mas é Assembleia de Deus. O Gilberto é Assembleia de Deus também. Então, assim, nós temos alguns nomes, Vitória em Cristo, temos o Rodolfo, também do Pernambuco, o Rodolfo de Caruaru, é membro da nossa igreja, que eu me lembre aqui, são os parlamentares membros da DEVEC. Tem deputados estaduais também? Temos deputado estadual, o irmão do pastor Silas é o deputado estadual no Rio de Janeiro. O senhor sabe o número exato de estaduais? Membros da DEVEC, eu acho que somos 8 no total, entre deputados estaduais e federais. Tá. Eu ia falar, o Silas Malafaia apoiou, hoje ele é um feroz crítico do presidente Lula, mas no passado apoiou Lula. O senhor também, né? Eu, na minha adolescência, fui petista. Eu fui líder estudantil quando Lindenberg era presidente da UNE, eu era segundo secretário da UBS Minas Gerais, onde eu morava à época. Então, isso depois da exatamente? redemocratização, 1991, não é? Depois da redemocratização, todos nós queríamos, não é, assim,
tínhamos esperança de que o discurso da esquerda pudesse... A gente nunca tinha visto a esquerda governar. Que a esquerda pudesse fazer a justiça social que o Brasil precisa, etc. e tal. Logo, eu me tomei uma decepção com um vereador que eu elegi na minha cidade de Minas Gerais, que era presidente da União dos Trabalhadores de Ensino, que em 2 anos ficou multimilionário com mandato e era um simples professor. Eu vi... Darcy Ribeiro. Lá na cidade de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. Eu vi que o discurso era um e a prática era outro, me desiludi já... Darcy Ribeiro? Não, mas não tem nada a ver com isso. É um vereadorzinho numa cidade no interior do Triângulo Mineiro. Eu vi que o discurso era um e a prática era outro, se enriqueceu muito rápido. Aquilo para mim foi uma grande decepção. Eu já, com 18 anos de idade, me filiei no PSDB de raiva da esquerda. Ali eu já me divorciei da esquerda. Tenho bons amigos na esquerda, dialogo bem com a esquerda. O Lindbergh continua sendo meu amigo pessoal, a família dele. Eu consigo ter diálogo com as pessoas. Entretanto, no campo das ideias e da política, a gente está em lados opostos. O pastor Silas apoiou o presidente Lula quando, nessa mesma época, antes do presidente Lula ser o pobre, o operário que nunca chegou, não tinha escândalo de corrupção, para dar uma chance a ver o que ele poderia fazer. Mas logo no primeiro governo e no início do segundo dele, nós vimos que a ideologia contra os valores cristãos era maior do que todo outro legado que a gente acreditava que ele poderia fazer. A partir daí, o pastor Silas virou uma eterna oposição à esquerda, não é? Assim como a maioria dos evangélicos, com o passar do tempo, foram vendo as atitudes dos partidos de esquerda quando governam no executivo, que sempre afrontam os nossos valores. Certo. Agora, como que o senhor vê posição como do Edir Macedo, por exemplo, que ele era um crítico também feroz do Lula, do PT, aí quando o PT chega ao governo, eles aderem ao governo, participam do governo durante 14 anos, tendo ministros, etc. e tal. Aí termina o governo, a Dilma sofre um impeachment, aí eles voltam a ser radicalmente contra o Lula e o PT, e hoje, por exemplo, são da base do governo. Bom, eu vou separar o bispo Edir Macedo, que merece toda a minha consideração, respeito. Eu não estou aqui para atacar figuras eclesiásticas, nunca faço isso, não é meu perfil. Do cidadão Edir Macedo. O cidadão Edir Macedo, não é? E acho que aí não é só ele dá autonomia a um partido político, mas ele é o líder maior da igreja. Eu vejo isso com péssimos olhos. Tristemente, o bispo Edir Macedo, no que tange a política, ele, para mim, daquele grupo, e com todo o respeito aos partidos de centro, eu entendo a política de uma forma. Quando você apoia alguém, você apoia para governar junto. Quando você não apoia esse alguém, quando uma oposição a você ganha, você deve ficar os 4 anos de oposição para fiscalizar. Porque isso é a democracia. É triste a gente ver aqui no Brasil esses partidos que, com todo respeito, não têm lado. Eles sempre querem ser governo. Esses partidos... E esse tipo de posição de vai e volta caracteriza interesse, né? Isso é interesse ou conveniência pessoal, conveniência. Isso, para mim, é antidemocrático. Isso é um desserviço à democracia. Eu, por exemplo, o presidente Bolsonaro ganhou, nós apoiamos o presidente, 4 anos fui governo. O presidente Bolsonaro perdeu, serei oposição enquanto estivesse governo aí. Esta é uma posição que a democracia deveria respeitar. Esses partidos que entram um governo, entra outro e sempre estão querendo base, é interesse, é fisiologismo, não é a boa política na minha avaliação, e eu lamento esse tipo de atitude, que não é do bispo, eu também tenho que dizer, é do partido que ele tem ascendência sobre ele. Por isso eu tenho que fazer a crítica, porque ele deveria interferir e falar, não, olha só, aqui nós não vamos andar mais. Mas os interesses, me parece que aí, os interesses de concessão de televisão, os interesses comerciais, são maiores do que os interesses republicanos. Certo, mas isso prejudica aí a causa evangélica, vamos dizer assim. Prejudica a causa, não só a causa evangélica, eu acho que prejudica a democracia brasileira. Eu aqui não posso não só ver como evangélico. Eu acho que isso é um desserviço todo e qualquer partido que quer sempre estar no governo e nunca entender que quando se perde, você perde para ser oposição e fiscalizar quem está no executivo. Certo. Os evangélicos ganharam muito mais força ainda nessas eleições municipais recentes?
Cresceu muito. Eu entendo que cresceu. Nós temos um fenômeno também a ser analisado, porque o bolsonarismo, né, esse pessoal muito à direita, eles têm também tomado voto de candidatos mais ligados à igreja. Eu acho que eu tenho que fazer uma avaliação. Número de prefeituras, com certeza os evangélicos cresceram. Eu não sei nos legislativos municipais, porque um país continental desse, a eleição foi recente, ainda não tenho esses dados para te precisar. Mas eu acho que o crescimento dos evangélicos na política é por dados estatísticos. A gente cresce como população. Os evangélicos crescem a cada ano 2%, 3%. Isso vai acontecer também na política. A cada 4 anos a gente tem eleição, vai ser natural que 10% cresça na eleição seguinte, por causa da conversão que tem acontecido muito grande ao segmento evangélico. E nessa eleição teve um fenômeno aí que é o Pablo Marçal, né? Que inclusive suscitou grande polêmica, debate, gerando até racha na direita, né? Como é que o senhor vê essa figura que era evangélico, ou foi evangélico? Bom, vamos lá, é bom pontuar. Ele se diz que foi criado em igreja evangélica. Para mim, o Marçal é um fenômeno. Ele é líder de uma seita. Não sei se essa seita dele é cristã, ele é que tem que definir, porque ele fala mal de todas as igrejas. Ele tem uma seita chamada, esqueci aqui a terminologia certa. Ele foi daquela igreja Videira, Videira, aqui em Goiânia, não é? Sim. Que é uma igreja séria, de um pastor sério. Mas agora, de um tempo para cá, ele fez na internet e tem 5 milhões de seguidores de desigrejados. Ele ensina as pessoas que não precisa mais ir à igreja, que não precisa de um pastor para batizá-las, qualquer um pode batizar quem quiser, e que não precisa de tomar comunhão na igreja, você toma comunhão em casa. Isso fere todos os princípios teológicos. Ele é um herege. O Pablo Marçal, no que tange a cristianismo, é um herege e está fundando já há algum tempo, com maneira muito orgânica, porque ele é inteligente, ele é talentoso, muito orgânica, uma seita no país para afrontar as igrejas. E ele critica a igreja católica, ele critica a igreja evangélica. Então, no que tange a conceito teológico e cristão, ele é um desastre. Além disso, para a política, na minha avaliação... Já tem até um nome essa seita aí? Tem. Quartel-General do Reino. Quem conhece a internet, eu nem sabia disso, fiquei sabendo recentemente, mas tem muita gente que convive comigo na minha assessoria, que já acompanha, vê, já sabia. Graças a Deus, eu acho que não tem ninguém que segue a seita dele, porque se tivesse também eu ia ensinar teologicamente a abandonar, porque para mim isto é seita. O que ele está fundando no país é uma seita religiosa perigosíssima. As pessoas precisam estar alertas a esse tal de quartel-general do reino. Isso é coisa do inferno, não é coisa de Deus. É isso que o Marçal está fazendo. Criando coisas do inferno para destruir o que Jesus ensinou na Bíblia, que deixou a maior instituição depois da família criada por Deus é a igreja. E devemos respeitá-la. Qualquer um que faz diferente disso é um herege. É o que o Pablo Marçal é no campo teológico. Agora, no campo político, ele é outro desastre. Ele quer se identificar e falar que é de direita, mas fala mal do presidente Bolsonaro, fala mal do Tarcísio. Ele é ele. O problema dele é justamente... Não é porque meu pastor disse... Ele tem um problema sério, que é a megalomania. Ele é o melhor de todos, ele é o mais rico de todos, ele é o mais poderoso de todos, ele pode tudo. O cara tem a cara de pau de dizer que perdeu a eleição e quem perdeu foi São Paulo. Não, quem perdeu foi você mesmo, Marçal, por sua incompetência. Inclusive, a grande culpada da derrota dele foi ele entregar um laudo, que é uma irresponsabilidade, não se faz isso. Eu sou anti-esquerda, anti-Boulos, anti-PSOL, anti-tudo. Mas não se faz isso com o adversário, uma falácia daquele, de um laudo fraudulento daquele jeito, à véspera de uma eleição, para comprometer um resultado eleitoral. Este é o Pablo Marçal. O Pablo é um camarada perigoso, que está aí ficando cada vez mais claro suas práticas criminosas, e honestamente, espero... Ele é um infiltrado dentro da direita. Um infiltrado? Infiltrado dentro da direita. Ele tem altos... Então ele não é de direita? Para mim, ele tem altos relacionamentos com o sistema.
inclusive com membros do Supremo Tribunal Federal. É só ver a dificuldade, ele só foi falar no penúltimo dia que é a favor de impeachment de Alexandre de Moraes. Tem outros dados aí que nós estamos levantando. A quem, eu tenho fortes indícios de que ele tem altas ligações com a família e com o próprio Alexandre de Moraes e outros, tá? Nossa. Ele é pró-sistema, o sistema está vendo que a direita tem possibilidade de voltar, e o sistema sabe que a melhor forma de minar a direita é minar ela por dentro, dividindo ela. É uma máxima da política, quando você quer divide seu adversário, que você o fragiliza. Então, o Marçal não tem liderança sobre ele não se submete a nenhum tipo de liderança, que é uma característica do megalomaníaco. Ele quer partidinho pequeno, porque lá ele manda do jeito que ele quer, com a grana que ele diz que tem, não é? Estes são os perigos. Para mim, ele é um infiltrado dentro da direita para fragilizar a direita, e tem muita gente que está sendo enganada por ele. Mas está sendo desmascarado aos poucos. Ontem, já foi aí na Jovem Pan, fez uma série de críticas a todo mundo, se colocou como salvador da pátria e já se lançou candidato à presidência da República, que é o que a gente já sabia o que ele quer. Então a gente sabe qual é o objetivo dele e nós vamos desmascarar essa farsa daqui a 2026 para que ele vire o que ele tem que ser, um nada dentro da política. Nessa questão do STF aí, o senhor não poderia falar alguma coisa a mais na qual o senhor se baseou para ter essa suspeita? Não, assim? Porque eu estou fazendo uma série de requerimentos de informação, nós recebemos algumas informações de jornalistas, e aí eu tenho que, como parlamentar, não posso adiantar uma coisa que eu não tenho provas. Eu não sou leviano, não vou falar uma coisa que... Mas algum indício? Tem indícios de muita aproximação muito, muito próxima, e assim que eu tiver a prova, eu vou ser o primeiro a fazer as denúncias no momento oportuno. A prova maior que eu tenho hoje é a dificuldade que ele tem de fazer críticas ao STF. Ele tem laços muito fortes com o Supremo Tribunal Federal, que tristemente é uma instituição que eu defendo, que é da democracia, que está na nossa Constituição, mas que tem produzido uma série de exageros e usurpando competência. O que nós da direita, de verdade, defendemos é que esses limites voltem aos limites constitucionais, que o Supremo Tribunal pare de usurpar a competência e pare de praticar exageros como foram praticados pelo ministro Alexandre de Moraes, com penas excessivas, maior do que de crimes para pessoas que invadiram prédios públicos e depredaram. Não cabe 17 anos de cadeia para essas pessoas, nunca. O nosso Código Penal não permite esse tipo de condenação, que é esdrúxula, é vergonhosa à luz do Código Penal brasileiro, e todo mundo do mundo jurídico sabe disso. Inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes sabe que há exageros nas suas decisões, e o que nós estamos pedindo é justamente equalizar esse tipo de questões do Supremo Tribunal Federal, para que a democracia volte a estar nos eixos no Brasil, que hoje nós temos um poder que está com superpoderes, e esse poder é o Poder Judiciário. Certo. O senhor já falou aqui, desculpa a insistência, mas só para reforçar um pouquinho, os laços dele ou ligações seriam com Alexandre de Moraes? Em breve eu gostaria de dar todos os elementos, mas a gente tem fortes indícios disso. Tá bom. Agora, independentemente disso, o que vai acontecer com ele? Por exemplo, essa atitude que ele tomou em relação ao candidato Boulos, poderia ser qualquer outro candidato. Olha, né? só, Mas a eleição de São Paulo teve... um documento... A eleição de São Paulo teve uns episódios muito, muito tristes. Primeiro, aquela cadeirada da Atena. Para mim, tinha que estar preso. Quem agride isso não é democracia. Bem como acho que o Marçal deveria ser preso pela irresponsabilidade de publicar um laudo daquele da forma que foi. Lógico, com devido processo legal, com direito à ampla defesa, mas quando alguém agride em casa, a polícia vai lá, pega e leva detido. Por que não aconteceu isso com o Datena? Assim, essas coisas todas, lógico, eu também repudio a atitude do Marçal de ficar envolvendo família. Se existe alguma coisa sagrada na política e que a política respeita, não se envolve família em debates políticos, isso não se faz. Eu repudio a atitude dele, mas uma agressão não cabe em lugar nenhum. E a gente viu episódios que a política brasileira não tinha visto ali. Esses episódios marcam. E o que eu espero para o Marçal é que o TSE possa declará-lo inelegível o quanto antes possível. Deputado, com comportamentos assim, desse tipo, dessa figura do Pablo Marçal, como fica a política daqui para frente, os debates, a disputa eleitoral, tendo condutas assim desse nível? Eu entendo que o desserviço que o Marçal prestou à direita
e prestou à política é algo muito sério. A política sempre existiu regras. Não se mexe no poder judiciário para prejudicar um concorrente. Isso é golpe baixo que a gente chama. Não se mexe com assuntos de família, como ele faz deliberadamente. Então ele é um perfil daquele modelo que a política repudia, a política total repudia. Ele faz isso porque nós estamos tristemente com a sociedade muito adoecida e tem pessoas que gostam de ver a vingança. Nós estamos com uma sociedade que desfruta ao ver a vingança no próximo. E quando ele destrata, por exemplo, jornalistas, eu entendo que o jornalista pode ter a linha ideológica dele de direita, de esquerda, e deve respeito, porque o jornalismo é um pilar da democracia, a liberdade de expressão. E quando ele faz esse tipo de ataque, naquele nível que ele faz, como se colocando inclusive superior, eu vi umas partes, né, eu não vi o programa todo, mas umas partes dele no Roda Viva, é como que ele é superior ao jornalista que está do outro lado. Quando um ser humano se sente superior ao outro, comece a desconfiar dessa personalidade. Tem algum problema, ele precisa de tratamento. E o Pablo tem essas características. Ele se acha superior a todo mundo, superior a jornalista, superior aos concorrentes, superior a todo mundo, não é? Superior ao presidente Bolsonaro, superior ao governador. Ninguém presta, só ele que presta. Eu não gosto muito desse tipo de figura e entendo que ele... E este fenômeno, quem está trazendo são as redes sociais. As redes sociais têm trazido uma série de personalidades para a política que precisam de tratamento pessoal. Porque a política ela nunca é feita isoladamente. A política ela precisa de um time, de um grupo. Até porque ninguém é dono da verdade. Mas num país democrático onde você, para cargos executivos, é diferente do cargo legislativo. O cargo legislativo representa um segmento, é minha função hoje. Mas se eu amanhã disputasse um cargo executivo, eu tinha que representar a pluralidade de um município, do estado ou da nação. A gente tem que respeitar todos. E esse tipo de personalidade que quer só impor seu modelo de ser aos demais, eu vejo com muito maus olhos. E o que deu origem a figuras assim? Foram as redes sociais? As redes sociais. As redes sociais, eu sou contra qualquer tipo de censura de redes sociais ou do que for. Censura, para mim, não cabe no Estado democrático. Com isso, deputado? Não, nós devemos lidar... Eu digo que sempre a mentira ela é muito mais difundida porque ela normalmente a pessoa gosta... Um país onde a gente tem os principais programas, é BBB e a Fazenda, você já tem uma noção de que culturalmente esse país tem algum problema. Nós temos um problema. O brasileiro gosta de barraco, gosta de escândalo e de polêmica. Isso é a cultura brasileira. E essas pessoas manipuladoras, elas fazem isso muito bem. Barraco, polêmica, e aí cresce nas redes sociais. Mas eu sempre digo que nada pode contra a verdade. E o melhor detergente para impedir esse tipo de mentira, de enganadores nas redes sociais, é falando a verdade. Nunca censura. Censura não vai resolver esse problema. Tá. Agora, só um detalhe aqui. A Fazenda é de uma emissora cujo dono é o líder de uma das maiores igrejas evangélicas. Mas tem minha crítica do mesmo jeito. Eu acho não que é um programa... Não é uma incoerência aí, não? Total. Eu acho que tem programas... Mas assim, eu sei que o canal de televisão não é da igreja. A igreja ajudou a comprar e fizeram daquilo ali um comercial, né? Eles têm CNPJ individual da igreja. Mas eu acho que é um programa, um desserviço à sociedade brasileira, programas como Big Brother e A Fazenda, isso aí. É lamentável que o Brasil tenha isso como os programas de maior audiência brasileira, da TV brasileira. E para finalizar, ou voltando aí ao caso do Marçal, a penalidade a ele, no entender do senhor, tem que ser rigorosa. O senhor acha que ele vai ficar inelegível? Na minha avaliação, dado o devido processo, devido direito à ampla defesa dele, lógico, defendo sempre todo o processo jurídico, mas ele deveria ficar inelegível porque, ao estilo que ele faz da política e o que ele fez, que é um ato criminoso em divulgar um laudo daquela forma que foi feito, ele deveria pagar uma pena aí de alguns anos para aprender e se em algum momento ele quiser voltar à política, ele entenda que a política tem algumas regras que se impedem determinadas coisas. Eu acho que ele deveria ficar inelegível, sim. Mas vai acontecer isso? Não sei, eu não sou do mundo jurídico, mas entendo, acho que o partido do prejudicado, nesse caso que foi o Boulos, já deve ter entrado com os pedidos, aí o judiciário tem seu trâmite natural, o que a gente espera é que personalidades como essa a gente possa punir para evitar
Que desastre. Imagina um cara desse virar prefeito de uma cidade, da maior cidade do país. É um risco para todos nós e a gente espera que esse tipo de personalidade não continue aparecendo na política nacional. A reação tão dura do pastor Silas Malafaia e também as críticas do Bolsonaro ao Marçal, dá a impressão de que se não tivesse ocorrido isso, ele ia tomar conta desse campo evangélico conservador aí, ou mais à direita. Eu acho... Se ninguém falasse nada. Por isso que houve essa reação tão O que tão houve violenta. em São Paulo? Nós não tivemos um candidato genuinamente de direita, que seria o Ricardo Salles. Quando o presidente Valdemar Costa Neto, presidente do PL, decide não ter uma candidatura de direita, ficou um vácuo. Não existe vácuo na política. E o Marçal, espertamente, porque ele é inteligente, ele viu o vácuo e se aproveitou desse vácuo. Se tivesse um candidato de direita, o Marçal Nunes não seria esse não é de final. direita. Não, Nunes é de centro-direita. Eu diria que o Nunes é de centro-direita. Ele não tem identidade com esses 25%, 30% de direita conservadora. E aí o Marçal verbalizou para este público que não tinha identidade com o Nunes e foi esse susto que todos nós levamos por conta da falta da figura numa eleição como São Paulo desta pessoa da direita. A prova disso é que o Ramagem, não é, com toda a força do Eduardo Paes, da máquina, o carisma, o trabalho que ele tem no Rio, o Ramagem chegou a quase 31%. Que voto é esse? O voto conservador de direita. Então, assim, tem espaço em todos os municípios para esse voto. Quando você não ocupa esse espaço, o vácuo do espaço, podem aparecer figuras que desequilibram, como foi o caso do Marçal em São Paulo. Ok. Deputado, então, o senhor poderia, agradecendo mais uma vez aí agradecendo a presença aqui do senhor, o senhor poderia então fazer as considerações finais? Quero te agradecer, Gilberto, a toda a equipe aqui do time do Platô BR, o programa Fé e Poder, agradecer a cada um que nos acompanhou. Ninguém na democracia é obrigado a concordar com tudo que você fala, mas espero ter contribuído com todos, com algumas informações, com alguns detalhes, e o que você discordou é democrático, faz parte. Muito obrigado, sempre que precisar estarei à disposição de vocês, e parabéns por esse início, que seja um início exitoso aqui do Fé e Poder e do Platô BR. A gente precisa de muitos bons canais de informar corretamente as pessoas via internet para evitar justamente isso que nós acabamos de dizer. Um abraço para você, muito obrigado. E esperamos recebê-lo outras vezes aqui também, o espaço está à disposição. Muito obrigado. Tá bom? E em breve voltaremos com mais um episódio do podcast Fé e Poder do Platô BR. Até breve. Obrigado.